Salve, salve, povo abençoado! Olha, hoje eu quero ministrar para vocês sobre a imagem do vencedor. A imagem do vencedor. Se você não tiver em si a imagem de uma pessoa vitoriosa, tampouco a vida vai te dar as vitórias que de fato você deseja. Uma pessoa nada mais é do que aquilo que ela pensa, do que aquilo que ela imagina, do que aquilo que ela cria no seu mundo mental. Você é a sua mente. Nós somos o que nós pensamos. Nós somos a nossa mente. Sabe? Então, você deve ser a primeira pessoa a acreditar em si mesmo, a acreditar em seus projetos, a acreditar em seu potencial, a acreditar em tudo aquilo que o Criador colocou dentro de si. Então, se você não valoriza você mesmo como uma pessoa que de fato você é, tampouco o mundo irá valorizar você. E é por isso que você tem que ter a imagem do vencedor. E essa imagem do vencedor, ela tem que estar nítida em você. Ela tem que estar nítida em sua mente. Ela tem que estar expressa em sua boca. Sabe? Ela tem que estar expressa em sua boca. Você tem que expressar isso. Você tem que verbalizar isso. Porque se você não expressa isso, não verbaliza isso, infelizmente as coisas não acontecem na sua vida. Mas talvez você pergunta, mas André, eu particularmente, André, eu sou uma pessoa que vim de origem pobre, eu sou uma pessoa que vim sem muito conhecimento, sem muita coisa para oferecer, eu sou de uma cidade pequena, eu não tenho muita influência, meus pais não tiveram influência, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada. Olha, eu não nego os fatos, só que existe algo superior aos fatos. Existe uma verdade dentro de você, uma verdade invisível, uma verdade superior que você tem que externá-la. E uma vez que você externa ela para fora, aí sim, todas essas coisas que você considera sendo pequena, na verdade vai se tornar história para você contar para as outras pessoas. Sabe? Porque o mundo na verdade está cheio de pessoas que são coitadas. São cheias de pessoas que de fato são doentes, são pobres, ou foram rejeitadas, ou se tornaram doentes, ou pessoas que de fato não tiveram as oportunidades, ou os traços, ou as vantagens, ou aquilo que de fato elas necessitam para elas chegarem onde elas desejaram chegar, onde elas gostariam de chegar. Mas se você compreender que você é um vencedor e que você nasceu um vencedor e que você está galgando através dessa fé que reside dentro de você, que deve ser expressa por você através da sua fala, dos seus pensamentos, das suas atitudes, você verá que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. E esse é o convite que eu tenho para você nesse vídeo. Esse é o convite que eu tenho para você na sua vivência diária. Porque existem muitas pessoas que vivem no vitimismo, na autossabotagem. Elas têm o grau de merecimento dela abaixo de zero. Então, se você tem o seu grau de merecimento abaixo de zero, infelizmente você não alcança nada da vida. E você tem que ter essa imagem expressa do vencedor, porque você é um vencedor, sabe? Você é um vencedor. Você não pode pegar essas limitações que tem na sua vida, que eu sei que existem. Em todos nós temos coisas negativas que nós não podemos frisar. Existem problemas nas nossas vidas que nós não podemos frisar. Porque se eu e você frisar os nossos problemas em detrimento à imagem do vencedor que nós temos que colocar para fora e temos que andar em prol dela, o que vai acontecer? Nós iremos sucumbir. Nós iremos sucumbir. O apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, nós não andamos por vista, mas sim por fé. Porque se você andar por fé, você vai conseguir alcançar coisas extraordinárias. Entende? Se você andar por vista, você vai viver doente. Você vai viver falido. Você vai viver quebrado. Você vai viver uma pessoa aquém, à margem
daquilo no qual o Criador desejou para a minha e para a sua vida. Mas uma vez que eu ando por fé, que eu trago a imagem do vencedor para fora, que eu externo aquilo que de fato o Criador desenhou para mim, porque Ele desenhou. Ele desenhou. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele diz: Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o Criador, ele desejou, sabe? Ele planejou e deixou escrito, sabe? Pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, sabe? E o apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você tem que entender que o fracasso que porventura você está vivendo não é o fim da sua vida. É apenas um estágio da sua vida. E talvez o que você está vivendo agora, você pode estar tendo como um fracasso na sua vida, mas não é um fracasso, e sim um estágio. Então tira o nome fracasso da sua vida e coloca que você está vivendo um estágio da sua vida. A sua vida não terminou. A sua vida não acabou. Você nasceu para dar certo. Nós nascemos para dar certo. E é por isso que eu convido você a ter a imagem do vencedor. Escreve aí: eu sou vencedor. Escreve com toda a convicção: eu nasci para dar certo. Eu nasci para vencer. Eu sou um vencedor. Entende? Então eu quero abordar pelo menos 4 princípios em relação à imagem do vencedor. O primeiro princípio é: você não é o que você tem. Você não é o que você tem. Porque se você for atribuir que você é aquilo que você tem, o seu valor vai ser muito pouco. Por quê? Porque nós vivemos num mundo basicamente capitalista, onde a sociedade ela quer atribuir que as pessoas valem aquilo que têm. Então, se de fato nós formos avaliarmos nós mesmos pelo aquilo que nós temos, infelizmente, talvez você não vai ser ninguém mesmo. Você vai ser um nada, você vai ser um zero à esquerda. Entende? Então você não pode pegar essa métrica da questão de ter bens materiais para atribuir aquilo que de fato você é. E o que você é um vencedor. É uma pessoa que já nasceu vencendo. Porque segundo a ciência você saiu na frente de mais de 400 milhões de cromossomos. Entende? Na fecundação do espermatozoide com o óvulo, você saiu na frente. Então você já saiu vencendo. Você já nasceu vencendo. Você já nasceu vencendo. Você já saiu na frente de muitos. Então o seu nascimento não foi por acaso. O seu nascimento não foi simplesmente uma ocasião ali que não deu certo e que porventura pensa que não, você nasceu. Não foi assim. Então antes da sua criação, no ventre da sua mãe, o Criador disse: eu te chamei. Eu te chamei e te chamei pelo nome. E declarei que você é príncipe, que você é princesa e que você nasceu para dar certo. Uma vez que eu acredito nessa palavra, uma vez que eu atribuo a verdade de Deus para a minha vida, logo eu começo a viver coisas extraordinárias na minha vida. Uma vez que eu começo a cogitar aquilo que de fato o Criador declarou sobre mim, logo a minha vida fica diferente. Mas se eu for simplesmente olhar para o que eu tenho, eu vou ver que eu sou um miserável. Se você for olhar para o que você tem, você vai ver que você é um miserável. Por quê? Porque você vai começar a viver de comparação. Ah, mas fulano é mais bonita do que eu. Ah, mas o meu cabelo é duro. Ah, mas o meu cabelo é ruim. Ah, mas eu tô gordo, eu tô gorda. Ah, mas eu tô magra. E você vai encontrar defeito onde na verdade não tem. Entende? O defeito que talvez você está atribuindo a você, na verdade é a sua singularidade. Vou repetir, o defeito que você está atribuindo a você, na verdade é a sua singularidade. Você é única. Você é único. Tá vendo esse polegar aqui, ó? É único. Pode até ter pessoas parecidas fisicamente comigo, mas não tem o mesmo DNA que eu. Não tem a mesma voz que a minha. Não tem a mesma personalidade que a minha. Não tem os mesmos dons que o meu.
não tem a mesma história que a minha. Entende? Pode até ter parecido, mas não igual. Por quê? Porque eu sou único, eu sou singular. Entende? E por causa da minha singularidade, faz o meu valor ser muito mais elevado. Quando eu entendo a minha singularidade, logo eu atribuo valor a mim mesmo. Eu não sei se você sabe, mas geralmente quando fabricam-se carros, principalmente carros importados, como carros da Ferrari, outros tipos de carros importados, eles fabricam algumas séries. Vamos supor, eles fabricam 10 Lamborghini ou 10 carros da Ferrari. Por quê? Porque na verdade é uma versão limitada, são versões únicas. E pelo fato de ser versões limitadas, versões únicas, esses carros são caríssimos. Por quê? Porque é raro. Assim também é você, assim também sou eu. Pelo fato de haver apenas um André, eu sou raro. É limitado encontrar uma pessoa como eu, com as minhas paixões, com os dons que eu tenho e até mesmo com os meus defeitos, assim dizendo. Então, quando eu entendo esses princípios, quando eu entendo que de fato o meu valor não é necessariamente aquilo que tem, mas sim aquilo que sou, sim a minha essência, logo eu começo a trazer para fora, a trazer sobre mim, a trazer para minha realidade a imagem do vencedor. E é isso que o Criador deseja para minha e para sua vida. Beleza? Segundo ponto é: você não é o que você vê. Você não é o que você vê. Sabe? O que é que nós costumamos ver? Nós costumamos ver miséria. Nós costumamos ver tragédia. Nós costumamos ver notícias ruins. Nós costumamos ver escassez. Nós costumamos ver coisas que não têm a ver com aquilo no qual nós desejamos. E aí nós começamos a cogitar, começamos a pensar, começamos a acreditar que aquela é a realidade na qual nós iremos viver e perpetuar. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Esta realidade, ela pode e deve ser mudada, mas a escolha é sua. Igual, por exemplo, neste momento aqui eu estou fazendo uma gravação para você, diretamente aqui do meu quarto. Eu estou aqui no meu quarto, neste momento, onde eu tenho aqui o meu quarto basicamente todo. Não sei se você começa a ver aqui, certo? Mas o meu quarto aqui, ele tem alguns, eu não vou mostrar todo aqui, mas basicamente é todo planejado. Eu estou em um quarto que é planejado, sabe? Eu estou aqui em um sobrado, basicamente, certo? No primeiro andar aqui, que é o meu quarto. Que tem basicamente aqui 5 por 5, né? 5 vezes 4, 20 metros quadrados. Eu tenho aqui 20 metros quadrados de quarto, onde eu tenho uma suíte aqui, que é o meu banheiro. Entende? E ao redor aqui tem o meu nicho ali atrás, que é os meus livros. Tem um ar-condicionado ali. E tem aqui todo o quarto. E tem um banheiro embutido, digamos assim, dentro de uma estrutura de madeira de marfim. Por quê? Porque é uma estrutura que eu desenhei para mim morar nela. Certo? Só que eu não posso necessariamente dizer ou viver baseado com aquilo que tenho. Embora essa realidade, a realidade minha anterior foi mudada. Porque alguns anos atrás, por exemplo, eu vivia numa realidade totalmente aquém dessa aqui. Eu morava num quartozinho, basicamente eu tinha um quartozinho, né? Eu morava num bairro periférico aqui da cidade e morava num quartozinho onde era bem pequeno. Era um quarto mais basicamente de 2 por 2,5. Era um negócio assim, uma currutela, bem fininho o quarto e não tinha piso. Eu tô aqui pisando no piso. Piso de primeira linha, certo? Então o que que acontece? E lá não tinha piso. O que tinha era aquele chão batido. Aqui eu estou aqui no meu teto aqui, olhando para o gesso. E acima do gesso tem a estrutura de ferro. Mas o que que acontece? Lá na minha outra realidade, eu olhava para cima e eu tinha o que? Algumas telhas velhas. Algumas madeiras assim, embrenhada, queimada, entrelaçada entre si. Algumas lonas, algumas coisas assim. Era uma realidade totalmente de miséria e de escassez. Mas como eu trouxe para minha realidade, eu comecei a enxergar
através da imagem do vencedor, logo eu vim para essa realidade no qual eu estou vivendo e vou avançar mais em relação a ter coisas materiais, embora eu não sou aquilo que eu tenho. Entende? Eu não sou aquilo que eu tenho. E você deve saber disso também. Você deve entender isso também, que você não é aquilo que você tem. Entende? Você não é aquilo que você tem e não é aquilo que você vê. Então hoje eu vejo essa estrutura. Anteriormente eu não via essa estrutura. Hoje eu vejo essa situação muito melhor, muito boa, sabe? Antes eu não tinha mal ali uma condição ali de uma bicicleta, né? Na época ali de moleque ali eu tive que roubar uma bicicleta para mim ter uma bicicleta pequena, mas não tinha bicicleta. E logo fui pego, tomei um cacete ali por causa do roubo dessa bicicleta. E aí o que acontece? Logo eu percebi que este não era o meu caminho, que essa não era a minha realidade e que eu não poderia andar por esse viés, que eu iria ter muitos problemas, mas eu poderia trazer e transformar a minha realidade de acordo com a imagem do vencedor daquilo no qual o Criador planejou e projetou para a minha e para a sua vida. Entende? E o terceiro princípio é: você não é aquilo que as pessoas dizem. Eu pergunto para você, o que as pessoas dizem de você? O que as pessoas falam de você? O que as pessoas dizem de você não é necessariamente o que você é. Embora você tenha feito o que as pessoas estão dizendo. Embora você tenha hábitos coniventes com o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Mas eu quero te dizer algo. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Existe uma realidade superior a respeito do que as pessoas dizem de você. Sabe? A Bíblia fala que Deus, numa certa ocasião, ele foi ter com Gideão. Gideão estava malhando no lagar, ou seja, ele estava no lagar malhando. O que seria lagar? Lagar é um lugar onde as pessoas ali ficam pisando e espremendo a uva para fazer vinho, para fazer o suco de uva. Então, ele não tinha autorização para isso. Ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque os filisteus estavam ameaçando que qualquer um que fizesse tais coisas como Gideão estava fazendo, eles iriam morrer. Sabe? Mas Gideão estava fazendo aquilo ali. Mas a mentalidade de Gideão era diversa a essa mentalidade no qual eu estou dizendo para você. A mentalidade dele era totalmente diferente. Então, se você olha para você com a mentalidade de um derrotado, você vai ser um derrotado. Mas se você olha para você com a mentalidade de um vencedor, você vai ser um vencedor. Você será um vencedor. Porque você nasceu para dar certo, sabe? E você vai dar certo se você continuar com a mentalidade de vencedor sobre a sua vida. Então, quando o anjo chegou para ele e falou bem assim: homem forte e valoroso, ele simplesmente espantou. Mas eu, homem forte e valoroso, como eu? Eu estou aqui escondido no lagar, malhando aqui no lagar, e você está me chamando de homem forte e valoroso. Parece até brincadeira, parece até um sarcasmo, um negócio desse. Mas não é. Sabe por que não é? Porque, na verdade, o anjo do Senhor ali, que apareceu para ele, está olhando para ele e chamando ele de acordo com a ótica do Criador. Então, se você não se olhar de acordo com a ótica do Criador para a sua vida, você de fato vai ser um covarde. Sabe? Um mendigo. Ou qualquer palavra pejorativa que você queira associar para a sua vida ou para a sua realidade presente. Mas você deve entender que você não é o que as pessoas te dizem. Você não é o que as pessoas te dizem. Você é aquilo no qual o Criador diz a seu respeito. Você é varão, forte e vencedor. E é por isso que você deve trazer a imagem do vencedor para fora, de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você fala e de acordo com as suas atitudes. Porque o meu pensamento denuncia quem eu sou. Através das minhas palavras, que vai denunciar quem eu sou. E através das minhas atitudes, das minhas ações.
Você deve entender que o fracasso na vida de uma pessoa é um evento e não a vida dela. Sabe? A escassez ou um momento de tragédia ou de miséria ou de qualquer situação na sua vida é um momento e não a sua vida. Por quê? Porque você nasceu para dar certo, você nasceu para prosperar, você nasceu para ser um vencedor. Então o anjo olhou para Gideão e falou: você é varão valoroso, homem forte e corajoso. E eu digo para você, homem forte e corajoso, você é. Você é um vencedor, mas você tem uma escolha. Você pode acreditar na palavra que eu estou te dizendo e viver de acordo com essa palavra, mas você pode também acreditar nas circunstâncias nas quais você está vendo ou naquilo que as pessoas estão dizendo. Seja ela seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, quem quer que seja. Quem quer que seja, você deve entender que existe uma verdade absoluta, que ela sobrepõe a qualquer verdade que possa acontecer, independentemente do que você esteja vivendo. Você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer, você é um vencedor, mas a escolha é sua, certo? E aí, por último, nós temos que você não é aquilo que você sente. Você não é o que sente, nós não somos o que sentimos. Eu convido você a estar pensando no que você está pensando. Eu convido você a estar prestando atenção nos seus próprios pensamentos para você estar controlando os seus próprios pensamentos. Eu convido a você a estar não só pensando no que você está pensando, mas tendo discernimento e consciência em relação aos seus sentimentos, para que quando o seu humor mudar, você saber por que o seu humor mudou. Para que quando a sua atitude mudar, você saber qual foi o insight que veio na sua vida, na sua mente, ou qual foi a circunstância que fez aquilo mudar. Porque uma vez que eu começo a ter discernimento das minhas emoções, uma vez que eu começo a ter discernimento dos meus pensamentos, uma vez que eu começo a ter discernimento daquilo que acontece dentro do meu interior, logo eu começo a ter controle das minhas emoções. E como já diz o ditado, emoções são passageiras, mas decisões são permanentes. Por isso você não é o que você sente. Porque às vezes você está deprimido e quer morrer. Mas daqui a pouco você está alegre e quer viver, quer curtir tudo o que acontece no mundo. Então, você não é aquilo que você sente. O que você sente, você deve entender que é volátil. Simplesmente sobe e desce. Sobe e desce. Sabe? Uma hora você quer amar, outra hora você quer odiar. Uma hora você quer bater, outra hora você quer mimar. Uma hora você quer simplesmente sumir, outra hora você quer aparecer. Uma hora você quer falar, e outra hora você quer calar. Por quê? Porque nós, na verdade, nós fazemos isso. Nós ficamos dessa forma. Nós ficamos nessa oscilação. E uma vez que nós entendemos a nossa oscilação emocional, que é totalmente normal sobre a nossa vida, entende? A oscilação é normal. Mas eu tenho que entender que nós temos que estar instável. Nós devemos ter a instabilidade emocional. Você tem que ter essa estabilidade emocional. Sabe? Assim como você busca ter estabilidade empresarial, estabilidade financeira, estabilidade conjugal ou qualquer outra, primeiramente você tem que ter a estabilidade emocional. Por quê? Porque você não é o que você sente. Você tem que entender isso. E aí nós temos um relato de alguém que estava sentindo algo a esse respeito. Sabe? Nós temos o profeta Elias que ele simplesmente, por uma determinada situação, ele queria morrer. Ele estava se sentindo mal e queria morrer. Ele entrou em depressão. Aí Deus simplesmente foi ter com ele e conversou com ele. Mas Elias, o que está acontecendo, Elias? E eu pergunto a você, o que está acontecendo na sua vida? O que acontece na sua vida que você é tão instável? Você é uma pessoa tão de ânimo doble. O apóstolo Tiago, ele diz assim, o homem de ânimo doble, inconstante em tudo que faz. Pensas tu que alcançará alguma coisa dessa vida? Por quê? Porque uma hora você vai e você vem. Aí ele compara você com a onda do mar. Por quê? Porque você vai e você vem. Nós vamos e nós voltamos.
Então, meu querido, minha querida, entenda que você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser um vencedor, uma vencedora. Então, as coisas dessa vida não podem sobrecarregar a sua vida. Independentemente daquilo que você faz, independentemente daquilo que você sente, independentemente do que você vê, independentemente do que você tem, independentemente do que as pessoas dizem a seu respeito, você tem que continuar a sua vida, porque você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer, está vencendo e irá vencer. É essa atitude que você tem que ter. É essa imagem do vencedor que você deve trazer para a sua vida. E você vai ver que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Beleza? Então foi isso, eu fico por aqui. Eu faço voto a ti de paz e prosperidade. Um forte abraço, um beijo no coração. Até a próxima. Valeu!